Olá meninas, tudo bom? Hoje nós entramos no nosso 40 dias do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é 30 de maio de 2019. Hoje é quinta-feira. O tema de hoje é Porta da Guarda, é a Porta da Vigilância. Está no capítulo 3 do livro de Números, versículo 31. Vamos ler aqui para a gente já entrar no nosso devocional. Depois dele, reparou Malquias, um dos ourives, uma parte até a casa dos netines e dos mercadores, defronte da porta da guarda, e até a câmara superior da esquina. Bom, irmãs, essa porta, né, eu na minha visualização, eu não sei como ela é em Israel mesmo, mas na minha visualização eu vejo ela uma porta é como se fosse, a cidade é redonda, né? Na minha cabeça a cidade é redonda, tem as 12 portas, mas eu vejo essa porta como se ela estivesse numa quinazinha dos 4 cantos, né? Ou quadrada, assim, a cidade quadrada. E num canto eu vejo essa porta como se ela fosse, como se ela estiver numa torre. Ela está alta, ela está elevada acima de todas as demais, porque é uma porta onde ficavam os sentinelas. Os sentinelas ficam numa torre, né? Como se fosse ali num castelo, não tem os vigias que ficam no alto. Então, assim é a minha visão que eu tenho dessa porta. Essa porta, você fica ali os sentinelas ou os atalaias, eles eram pessoas treinadas ali para estar vigiando a cidade dia e noite, para que pudesse alertar a cidade de todo o perigo que viesse. Então, hoje nós já estamos assim, nós já caminhamos bastante, né? Estamos no 40 dias, hoje é o 40 dia, 40º dia, para vocês verem como passa rápido, para vocês verem como que a gente precisa ter uma vida de propósito, de pouco a pouco. Se a gente vai fazendo um propósito com Deus, de pouco a pouco, a gente vai reconstruindo a nossa vida, reconstruindo as portas, reconstruindo os muros. A gente ainda vai falar dos muros. E essa porta de hoje é a 11ª porta, e ela vai selar, ela vai, como é que eu falo, manter, né, todo o que a gente construiu. Porque sem essa porta da vigilância é que é destruída todas as demais. Então, se essa restauração dessa porta, o que nós temos que fazer para restaurar essa porta é tomarmos a nossa posição diante de Deus, de que Ele nos chama para ser um atalaia, para ser um sentinela, e a gente vai até essa torre, a gente fica ali, né, com as armas de guerra que um sentinela usava, com a trombeta para anunciar que vem ali algum inimigo, que tem algum perigo. É interessante também que essa palavra fala que quem restaurou essa porta é um ourives, uma pessoa que mexe com ouro, mexe com joias, né, ali. E o ourives, ele tem ele entende de duas coisas muito importantes. Ele entende de purificação e ele entende de valores. Então, para a gente ser um sentinela, muitas pessoas estão tendo suas portas destruídas, suas portas arrombadas, aquelas portas que eu falei, né, daquelas destruição e que são áreas da nossa vida. Muitas pessoas estão tendo essas áreas destruídas porque não tomou posição de sentinela, não tomou posição de guarda, não entendeu que nós precisamos purificar, não entende o valor de purificar, não entende o valor de valores, né? Porque o ouro é um material mais valoroso dos metais. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência. Hoje o Senhor te chama para ser um atalaia, para ser um sentinela. E, e nós vamos ler aqui em Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Vamos ler do 16 ao 21. Antes de falar do atalaia, quando eu fiz o devocional, né, eu estou sempre lendo algum livro da Bíblia para mim, para minha vida.
E eu comecei a ler Ezequiel. Tenho vontade de ler Ezequiel, eu li Ezequiel. E é interessante como que os devocionais está casando com o livro de Ezequiel. Impressionante. Eu falo, Senhor, como é que pode, né? O Senhor ele vai guiando as coisas assim como uma água, né? Sabe, a água ainda vai passando pelo ribeiro ou pelo rio, ela vai contornando. Então, nosso Deus é maravilhoso, porque eu não planejei ler o livro de Ezequiel por causa dos devocionais, mas pelo que eu estou vendo, sempre nós estamos falando de Ezequiel, né? Desde o primeiro dia. Então, vamos ler aqui o que significa ser um atalaia, o que significa ser um sentinela, o que Deus quer fazer na nossa vida hoje, como é que nós vamos restaurar essa porta. Essa porta, além da porta ser restaurada da sua posição, é uma porta que fica aberta. É a porta que fica aberta. Nós falamos das portas que nós temos que fechar, nós falamos da porta que abre por dentro, nós falamos da porta que está totalmente fechada, esperando a volta de Jesus, nós falamos da porta que nós temos que aprender a trancar ela por dentro para que o inimigo não venha e coloque os lixos dele dentro de nós. E nós falamos, essa vai ficar aberta, você restaura ela e ela é uma porta que ela fica aberta o tempo todo, porque você está nela o tempo todo, como guarda, como sentinela, como vigia. Então vamos ler Ezequiel, capítulo 16, versículo 21. Deus falando com Ezequiel. Sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando você ouvir uma palavra da minha boca, avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e você não o avisando, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, para que ele se salve, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue eu vou requerer da sua mão. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho, se ele morrer na sua maldade, você livrou a sua alma. Eu não vou cobrar da sua mão, né? Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço e ele morrer, porque não o avisaste tu, no seu pecado morrerá, aí a sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da sua mão eu vou requerer. Mas avisando você o justo, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente ele vai viver, porque foi avisado, e tu vai livrar a tua alma. Essa palavra, ela é uma palavra muito forte, ela é uma palavra de uma responsabilidade absurda, é uma palavra que nós precisamos tomar posse, e eu quero comentar com vocês que hoje eu estou pregando para mim mesma, viu? Completamente para mim mesma, absurdamente para mim mesma. Sempre o Senhor está me chamando a reposicionar nesse lugar, sempre. E não é fácil quando Ele nos chama a reposicionar nesse lugar. Deus, quando Ele começou a falar comigo sobre ser um atalaia, isso foi há quase 14 anos atrás, que eu entendi essa palavra. Nós precisamos ser um atalaia, nós precisamos ter visão de águia, nós precisamos estar nessa torre alta, onde você olha para todas as suas outras portas, né? Nós já restauramos elas aqui, vamos imaginar que está tudo restaurado, ou que ainda está em processo, mas sua visão está ali olhando. O inimigo está voltando, tem alguém tentando atacar, né? Algum inimigo, tô falando de inimigos espirituais, tá, irmãs? Tem alguém tentando atacar essa porta da minha vida, e aí o Espírito Santo vai nos ensinar a ser um vigia, um sentinela. Mas existe um outro trabalhar muito sério da parte do sentinela. A parte do sentinela, que Deus está chamando Ezequiel aqui, depois que ele tivesse uma visão de proteção, de alerta para a sua vida, tá? Depois que ele restaurasse as suas portas, ele tem a autoridade e ele tem a incumbência de alertar os outros. E Deus está dizendo aqui, se você alertar uma pessoa, eu mandei você ir lá e falar algo para uma pessoa, se ela não obedecer, eu não vou cobrar de você.
Mas se eu mandar você avisar uma pessoa sobre algo e você não avisar, eu vou cobrar de você. Existe um devocional que eu fiz que chama Valentes pela Verdade. E a gente tem que aprender a tomar posição nesta palavra aqui, irmãs. Nós estamos cuidando das nossas portas, nós estamos buscando uma restauração na nossa vida, mas Deus quer levantar a gente como um atalaia na vida do outro. Mas entenda bem o princípio. Primeiro você restaura as suas portas, você é um vigia e um sentinela para você mesmo, você usa todo esse benefício para você mesmo, para sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos. Depois você começa a ser deixado ser usado por Deus para avisar os seus irmãos, aqueles que o Senhor trazer diante do seu coração. Eu não estou falando aqui de uma pessoa intrometida, de uma pessoa grossa, de uma pessoa sem educação, que intromete na vida do outro. Eu não estou dizendo aqui de uma pessoa religiosa que ela começa a achar que os outros têm que viver como ela, né? Tipo assim, eu não uso saias acima do joelho, então todo mundo tem que usar essa saia acima do joelho. Sabe aquela religiosidade? Eu estou dizendo de um servo de Deus que entende os princípios e que se deixa ser usado por Deus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãs, que as pessoas não aceitam ser corrigidas. Elas não aceitam ser alertadas. E desde o dia que Deus falou isso comigo, que foi muito difícil para eu começar a exercitar isso aqui, porque é difícil você falar com uma pessoa que você ama, é difícil você falar que a pessoa está errada, que a pessoa está indo para um caminho errado, né? Então, no dia que eu comecei a exercitar isso, quanto mais você obedecer, mais o Senhor vai te dar. É claro que isso não é fácil estar falando isso aqui, porque precisa de um grande treinamento, o Senhor está nos treinando, está nos ensinando, mas busque de Deus, sabe, irmã? Se o Senhor colocou no seu coração para conversar com uma pessoa, para alertar uma pessoa de alguma coisa, não tenha medo, não tenha medo. Deus está levantando um exército de valentes pela verdade. Quantas vezes, irmãs, eu vi isso, depois que eu entendi esse princípio, quantas vezes eu vi isso? Pessoas que Deus dá um sonho, manda algum recado, fala, olha, vigia com essa área, né? Esses dias mesmo eu tive uma experiência muito triste. Uma amiga minha, que eu gosto muito, eu tinha tido um sonho com ela quase 2 anos atrás. Olha, vigia no seu casamento. Eu sonhei com você, né? Vigia com o seu casamento. Quando foi há pouco tempo agora, eu soube a notícia que o casamento foi desfeito. E assim o Senhor tem feito, o Senhor tem nos alertado, irmãs. O Senhor tem nos alertado. O Senhor tem falado conosco. Acima do nós, Deus está nos chamando a ser guardas, a ser sentinela, a ser vigilantes. Mas acima de nós tem Ele que está nos guardando. E Ele sabe todas as coisas, mas a gente precisa dessa sensibilidade do Espírito Santo, a gente precisa amar o outro. Lembra que eu falei que às vezes nós não caminhamos em sensibilidade? Porque nós não temos interesse na vida do outro. O dia que nós realmente dissermos, Senhor, eu estou aqui para te servir, eu sou a tua serva, me envia conforme tu queres, você não vai conseguir mais ficar calado. Você não vai conseguir ver uma pessoa indo para o buraco e você pensar, ah não, mas é a vida dela, eu não posso me meter, né? Deus vai te dar sabedoria, vai te dar autoridade, vai te dar estratégia para chegar nessa pessoa em amor e trazer um alerta para a vida dela. Mas aqui está falando que é o próprio Deus falando. Se você avisar e a pessoa mudar, ótimo. Se você avisar e a pessoa não mudar, eu não vou cobrar de você. Mas se você não avisar, eu vou cobrar o sangue dela da sua mão, porque o Senhor precisa dos sentinelas. E ele está dizendo aqui para Ezequiel, Ezequiel, eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Tudo que você ouvir de mim, da minha boca, avisa eles da minha parte. Então Deus conta conosco. Essa é uma parte de que nós
do ministério da colaboração. Lembra que eu falo muito isso, né? Que o homem foi criado para colaborar com Deus, para participar, ser participante. Então Deus está te chamando para ser um sentinela, para ser participante. Mas não esqueça, porque hoje em dia o que acontece é o seguinte: tem muita gente querendo falar e intrometer na vida dos outros, mas na vida dela não cuida, né? Tá vendo só o erro na vida do outro, o erro na vida do filho do outro, na vida do marido do outro, mas não olha para o próprio umbigo. Não é esse aqui o ministério do sentinela. O ministério do sentinela é que você está cuidando das suas coisas, cuidando das coisas do Senhor, e você está disponível para ser usada por Ele aonde quer que Ele te enviar. Sobre essa porta da vigilância, da porta da guarda, nós precisamos colocar essa porta, exercitar essa porta em algumas áreas que eu vou colocar aqui, só para a gente entender um pouco. Nós precisamos colocar ela põe guarda sobre a nossa boca, sobre os nossos olhos, sobre os nossos ouvidos, sobre os nossos pés, sobre o nosso coração. Porque assim como a cidade de Jerusalém está ali cercada pelas suas 12 portas, é como se nós fôssemos a cidade de Jerusalém e nós temos as nossas portas, né? Então, a nossa porta da nossa boca, dos nossos olhos, do nosso ouvido. Então, eu vou estar lendo alguns textos aqui, não necessariamente em ordem. Talvez eu vou falar da boca, depois eu volto, falo do ouvido, depois falo da boca. Aquilo que eu for entendendo aqui, porque eu quero estar lendo. Então, para ser esse profeta, para ser esse atalaia, primeira coisa, temos que fechar a porta da nossa boca. A nossa boca não pode ser uma fonte que jorra água amarga e água doce. Nós temos que começar a exercitar a prudência. Nós temos que começar a fechar a nossa boca para tudo aquilo que não presta e abrir ela para aquilo que presta. Porque, irmãs, muitas vezes nós somos de fofoquinha, somos de tititi, tá? Eu tô falando de mim mesmo. Muitas vezes eu falo a coisa que não devo, eu critico quem não deve, mas aí na hora que você vê uma coisa errada, que você precisa ter autoridade de falar, você vai lá e não fala. Ah, não, eu tenho medo, sei lá o que vai causar, né? Mas na hora de falar coisa errada, nossa boca funciona que é uma beleza. E foi aí que o Senhor começou a trabalhar com a minha vida. Então, se você quer ter autoridade nos seus lábios, começa fechando a porta da sua boca. É igual a mulher que é aquela ladainha na cabeça do marido, que é aquela goteira, aquela mulher chata, rixosa, fala o dia inteirinho na cabeça do marido. O dia que ela precisar falar algo verdadeiro, algo sério, ele não vai dar ouvido. Ele não vai te dar ouvido. A mesma coisa é uma mãe rixosa que fica falando com o filho, gritando, enchendo o saco o dia inteirinho. O dia que ela precisar usar de autoridade, ele não vai ouvir. Porque a gente não treinou a nossa boca. Sabe? A gente tem que começar a nos posicionar, a saber quem nós somos. Nós somos um sentinela, né? Nós estamos restaurando essa porta. Eu sou um ourives. O ourives entende a purificação, entende o valor. O ourives entende o valor da palavra. Palavra não pode ser lançada ao vento de qualquer maneira. Palavra tem que ter limite, palavra tem que ter sabedoria. Porque é aquilo que eu tô falando. Se uma mulher na igreja que é fofoqueirinha, que é toda cheia de rixa, o dia que ela quiser falar algo realmente prudente para o pastor, ou dar um conselho para alguém, ninguém vai levar a sério. Vai falar, isso daí é a fofoqueira da igreja, fala demais. Então, assim, vamos tomar posse dessa porta da nossa boca, né? Porta da guarda, a porta da vigilância. Se você é uma mulher rixosa com seus filhos, com seu marido, começa a fechar um pouquinho mais a boca, fica mais caladinha um pouco, dê um pouco de sossego para quem está dentro da sua casa, porque eu vou te contar, irmãs, não tem coisa mais chata do que gente rixosa. Eu vim de uma família rixosa, minha família é do blá 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 blá, ou família que fala. E é cansativo, tem hora. Né? É cansativo, tem hora que se for falar coisa importante a gente nem escuta, tem hora de tanto que o povo já falou. Então, vamos ler versículos sobre a boca. Bom, em Provérbios 13, capítulo 2 e 3 fala: do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição do ímpio é a crueldade. Então, eu quero falar bem sério nessa palavra aqui, ó. A gente come do fruto da nossa boca. Muitos estão sendo destruídos pelo fruto da nossa boca. A gente não está conseguindo controlar a nossa boca. Ah, mas eu senti, me deu vontade de falar, eu falei. Ok, depois coma os frutos amargos da destruição do que você falou, né? Vamos começar a exercitar de morder o pano, respirar fundo e falar: Senhor,
treino a minha boca para ser uma atalaia. Para ser uma pessoa que, ao abrir a boca... Você já pensou um atalaia fofoqueiro que vive dando alarme falso? Na hora que ele tocasse a trombeta e vem o inimigo contra nós, a cidade não ia acreditar. Esse atalaia aí, ele vive falando coisa que não deve. Então, nós precisamos restaurar isso. Hoje, o Senhor quer que nós restauramos isso na nossa vida. No versículo 3 do capítulo 13 de Provérbios, fala assim: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si ruínas. Então, não tem vitória em falar demais. Não tem vitória em falar demais. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos arrepender, sabe? Nós precisamos arrepender, dê liberdade para o Espírito Santo. Às vezes, irmãs, nós estamos falando uma coisa que nem é tão grande, nem é tão mal, mas não compete mais a nós, né? Às vezes nós estamos dando pitaco aonde não deve, não é do nosso interesse, não é do interesse de Deus nos meter ali. Então vamos reavaliar isso na nossa vida. Coloca a porta na sua boca. Deixa eu ver uma outra palavra aqui sobre a boca. Não, vamos continuar aqui. Vamos falar sobre os olhos. Não, vamos continuar na boca mesmo. Salmos 141, versículo 3, versículo 4, versículo 8. Coloca, Senhor, um guarda na minha boca, vigie a porta dos meus lábios. Vou parar aqui para falar algo aqui. Falar mais um pouquinho sobre o avisar. Quando Deus nos levanta como atalaia, para a gente ser uma atalaia, para a gente avisar as pessoas, né? Às vezes a gente está vendo uma amiga ir pro buraco, você está vendo que aquilo não vai dar certo, mas não fica blá 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 o tempo todo, não. Deixa o Senhor te conduzir. Saiba a hora certa de falar, né? Talvez você pense assim, eu falo mesmo, eu aviso meu marido, eu aviso meus filhos, mas não é aquela coisa chata, todo dia, toda hora. Eu te avisei, cuidado com isso. Tem que ser no Senhor, na autoridade do Senhor. E aqui está dizendo, coloca guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. A gente precisa vigiar a nossa boca, irmã. Uma coisa eu tenho aprendido, quanto mais a gente vigiar os nossos lábios, mais autoridade nós vamos ter. Nós crentes não temos tido autoridade porque a nossa boca tem sido uma fonte que jorra água amarga e água doce ao mesmo tempo. E nós precisamos tomar as rédeas disso. Bom, vamos falar agora sobre o coração, né? No versículo 8 fala assim, no versículo 7 eu acho, não permita que o meu coração, ainda no Salmo 141, não permita que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe do seu banquete. Irmãs, nós precisamos guardar o nosso coração, né? O nosso coração precisa estar selado pelo Senhor, precisa estar, assim, atento à voz de Deus. E aqui está dizendo, não permita que o meu coração volte para o mal, não pague o mal com mal, pague o mal com bem. Não fica remoendo na sua cabeça, tal pessoa fez isso comigo, eu vou me vingar. Na hora certa eu vou me vingar. Eu não deixo não as pessoas fazerem o que quiser comigo, não. Eu faço mesmo, porque aí começa aquelas bagunças toda na cabeça. Guarda o seu coração, que o seu coração seja um lugar de paz. O coração do homem já é enganoso. Imagina um coração com falta de paz, com falta de direção, com falta da presença de Deus. Acaba que eu acho que a pessoa nem ela mesma aguenta viver dentro dela, quando ela tem um coração dessa forma. Então, assim, guarde o seu coração, que o seu coração seja bom, que os pensamentos do seu coração, que brota do seu coração, os desejos, seja bom, né? Vamos colocar porta no nosso coração. Sobre os olhos, fala assim no versículo 8, mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor, em ti eu confio. Não desnude a minha alma. Os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor. Nós, às vezes, estamos colocando os nossos olhos em muita coisa que não vai trazer vida, vai gerar morte, sabe? Vamos colocar os nossos olhos no Senhor. Não vamos ficar com os olhos no passado, no sofrimento, ou com os olhos lá no futuro, esperando o que vai acontecer.
e a gente não viveu o presente, não está com os olhos no presente, não está com os olhos vigilantes. O inimigo está armando cilada, gente. Tem mulheres aí que o inimigo está usando pessoa, te cantando na cara dura, mandando recadinho, né, na internet, tá ali armando o circo e a pessoa tá indo a passos largos pro inferno. Vigia, vigia. O Espírito Santo, ele nos alerta em tudo. Em tudo. Um pensamento que passa pela nossa cabeça, ele nos alerta. O problema é que nós estamos perdendo a sensibilidade. No versículo 9, fala assim, do capítulo ainda de 141 de Salmo, fala assim: guarda-me dos laços que me armaram, dos laços escorregadios, né? Corrediços, dos que praticam iniquidade. O inimigo está sempre armando cilada para a gente, irmãs. Vamos ser vigilantes. Essa porta ela é de extrema importância. Se essa porta não for edificada, em vão vai ser todas as outras. Não tem como, porque essa porta é a que sela todas as outras. Quer ver? Deixa eu ler mais uma coisa aqui sobre Salmo 101, Salmo 101, versículo 3. Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Eu detesto a conduta dos infiéis. Tais atitudes jamais me conquistarão. Nós temos feito aliança com os infiéis, sabe? A gente, às vezes, vê uma pessoa, o Senhor alertou, fala lá com a pessoa, cuidado, a pessoa vai, cai na esparrela, rola na lama, a gente não avisou, a gente faz vista grossa e a gente falta quase abençoar o erro do outro. E eu acho essa palavra muito forte. Eu detesto a conduta dos infiéis. Isso tem que ser falado com muito temor, porque nós não somos melhor que ninguém, né? A gente apenas erra diferente. Mas a gente tem que ter esse temor de Deus, de não fazer aliança com os infiéis, de saber se separar, saber ter um limite. Porque senão aquele que se sujou acaba sujando as nossas vestes também. Vamos ler agora Provérbios, capítulo 20 e 22. Vamos falar sobre... Filho meu, o Senhor está falando assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, põe porta no seu ouvido. Né? Não as deixe apartar dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para as que acham e são saúde para o seu corpo. Esse versículo aqui, irmãs, vou ler de novo, porque ele está abrangindo quase toda a porta que eu falei. Ele tá abrangindo o olho, o ouvido, o coração. Filho meu, atende para as minhas palavras. Então, se você quer pôr guarda no seu ouvido, você tem que atentar para as palavras de Deus. Talvez você está ouvindo todo mundo, mas não está ouvindo o que o Senhor tem a dizer. Não te aparte dos teus olhos a minha palavra, né? Deus está falando: não aparta os teus olhos da minha palavra. Leia a Bíblia, coloca os teus olhos na Bíblia. Tira os teus olhos da novela, tira os seus olhos do Facebook, tira os seus olhos do WhatsApp. Essas coisas têm consumido a nossa vida, mas a palavra de Deus nós não temos botado os olhos nela. Guarda no íntimo do seu coração. Se nós guardarmos no íntimo do nosso coração, nós vamos ter saúde para todo o corpo, vida para as que acham e saúde para o corpo. Muita gente doente porque não estamos obedecendo a esses princípios. A mente está carregada de imundícia, carregada de notícias da internet. Gente, nós não temos estrutura para tanta notícia. Nós não temos. Nós temos que fazer um detox da nossa mente. Nós temos que deixar nossa mente relaxar. Nossa mente não foi criada para essa avalanche de informação. Né? Augusto Cury fala que uma criança hoje de 5 anos tem mais informação do que o imperador de Roma naquela época. Então, assim, nós não temos essa estrutura. Nós não temos essa estrutura de encher o nosso coração com coisas que não nos traz paz.
né? Enche o coração de fofoquinha, de tititi, da vida daquele outro, e dos pecados dos líderes, e do pecado de não sei quem, e vai enchendo, e vai enchendo. Daqui a pouco a gente tá doente, não sabe nem por quê, né? Deu um problema de pressão, dá um problema sei lá de quê. Pô, então aqui tá falando, se nós obedecermos, nós vamos achar vida e saúde para o nosso corpo. Quero ler Eclesiastes 5, capítulo 1. Ai, sempre eu falo tudo errado, gente. Eclesiastes 5, versículo 1. O capítulo é o 5. Rosita, entende, compreende. Agora vamos falar dos pés, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Então, irmãs, nós temos que guardar os nossos pés. Nós temos que guardar os nossos pés. Nossos pés não pode ser um pé que apressa para o mal, um pé que você está indo para o motel, você tem tempo de desistir e não desiste. Gente, se tem um pecado que tem tempo, é o adultério. O adultério começa lá na mente, com uma cantadinha, uma sonhadinha. Você tem tempo, irmã. Você tomou banho, você vestiu a roupa, você pensou, você está saindo de casa. Você tem tempo, mas os pés não têm controle, né? O pé está sem porta, o pé está sem freio, o pé está sem... Aí ele apressa pro mal. Aí você vai lá pro motel, causar uma desgraça, trazer uma maldição sobre a vida da pessoa. Aí os pés que apressam para o mal. Nossos pés têm que ser levados para a casa do Senhor. E isso junto com o ouvir, né? Esse pé tem que estar alinhado com essas outras portas, com a porta do coração, com a porta da boca, com a porta do ouvir. Vamos vigiar os nossos pés. Aonde têm ido os nossos pés? Será que nós temos ido a lugares só para falar mal de alguém? Será que nós temos ido a lugares para espiar, para ser crítico? Vamos ser um ourives hoje, irmã? Você já viu ourives trabalhando? Eu já vi. Meu pastor no Brasil, ele é ainda ourives, mexe com prata. Eu trabalhei na casa deles e existe acho que é maçarico que fala, né? Que é aquele fogo, e ali ele vai purificando, vai purificando, vai purificando o ouro, vai purificando a prata. Dizem que a prata só tá pura mesmo quando você olha e você vê o seu reflexo nela. Então, assim, vamos ser um ourives, vamos amar a purificação, vamos amar o que é valoroso. Nós estamos numa geração que perdeu o que é valor. Ninguém mais preza por valor. O que tem, irmã? Cometeu um adultério, a pessoa não estava feliz no casamento. Então, todo mundo tem direito a ser feliz. O que tem? O que tem falar mal do outro? O que tem criticar o outro? E a gente vai perdendo os valores, né? Aí depois a gente olha para a nossa cidade, tá aquela destruição daquelas portas, e a gente não entende onde é que foi que entrou. Aí fala assim, ainda no versículo 2 do Eclesiastes, capítulo 5. Não te precipite com a tua boca, nem no teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu está na terra. Assim sejam poucas suas palavras. Até para falar com Deus você tem que ter sabedoria. Eu vou te falar um negócio, irmãs. Uma coisa que me tira do espírito, assim, eu não sei se me tira ou me entra nele. É gente que fala com Deus de qualquer maneira. Eu falo porque eu estava sentindo. Deus sabe o que eu estava sentindo. Controla o que você está sentindo. Porque às vezes você está amaldiçoando o seu Deus. Você está sendo ingrato com Deus. Sabe? Está falando asneira. E está achando que Deus acha bonito? Minha filha abriu meu coração. Não precisa já abrir não, filha. Ele já sabe a imundícia que está no seu coração. Tenta pelo menos segurar ela, né? E falar, Deus, pelo menos eu não vou soltar. Já é um pecado a menos. Se a gente conseguir segurar a língua, a gente já está pecando um pouco menos. Então tenha temor. Eu tenho encontrado na vida algumas pessoas que não têm temor. Eu falei com Deus assim mesmo, falo, acabou, ele sabe como eu sou, ele me conhece. Ele conhece. Mas não precisa de você abrir a boca e soltar. Então aqui está falando, ó. Não precipite com a tua boca nem no teu coração. Se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque ele está no céu.
muito acima de você, querido. E tu está na terra, seja poucas tuas palavras. Isso aqui é de um temor absurdo. Agora, para fechar, mas depois ainda tem mais umas aqui. A palavra que Deus estava falando comigo ontem no meu coração e eu quis aderir ela nesse devocional porque tem tudo a ver. Eu até tentei achar na internet antes de ontem, uma foto, alguma coisa que eu queria postar no meu Facebook sobre isso. Esse versículo diz assim, Eclesiastes 10, versículo 1. As moscas mortas, ela faz com que o óleo do perfumista se corrompa e produz mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o valor. Então, da mesma forma que você às vezes abre a boca indevidamente, né, que você está falando asneira, você está perdendo tanta coisa bacana. Porque eu já falei que Deus, ele olha para nós nas nossas coisas boas, ele não fica focado em coisas ruins. E ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe até as asneiras que a gente quer dizer. Mas se a gente evita, nós já pecamos um pouco menos. Nós já estamos mostrando um pouco mais de vontade de ser transformado para Deus. Mas eu quero falar aqui das moscas mortas. Isso aqui que Deus estava falando comigo. Eu quero que você imagine, irmã, uma vasilha com um perfume precioso, né, um óleo precioso, e você deixou esse óleo aberto, você deixou esse perfume aberto. E ali por cima vai vir as moscas e ela, né, voa uma, voa duas. Uma hora essa mosca cai ali dentro, morre, e ela vai estragar todo o seu perfume. E é isso que o Senhor me chamou a atenção essa semana, é isso que o Senhor está falando comigo, essa pregação é para mim, essa palavra é para mim me tomar posição, voltar meu chamado de atalaia, fechar minha boca, sabe? Evitar certas coisas, porque rouba a sua unção. O muito falar, essas picuinhas, né, os pés que apressam para o mal, os ouvidos que não estão atentos à voz de Deus, os olhos que não estão postos nas coisas de Deus, rouba a sua unção. Você quer ter unção? Você quer ser uma pessoa usada pelo Senhor? Você quer ter sabedoria? Cuide da sua unção. Seja um guarda nesta porta da guarda, seja um atalaia, mas tampa o seu perfume. O Senhor seja a cobertura do teu perfume. Cobre essa vasilha de perfume com a prudência. Vamos ler Apocalipse 3:3 para terminar. Lembra-te, pois, do que tens ouvido Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, eu vou vir sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aqui está dizendo para que aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente recebeu, guarda e arrepende. A gente precisa de arrependimento todos os dias. Arrependimento por um pensamento, arrependimento por um desejo que não foi do agrado do Senhor, arrependimento por uma palavra que a gente falou, entristeceu o Espírito Santo. E para finalizar mesmo agora, Apocalipse 22, versículo 12 e 14. Eis que cedo venho, está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas suas portas. O Senhor está dizendo que Ele vem. Nós falamos sobre isso ontem, a porta dourada. Nós restauramos a porta dourada para que Ele venha. E Ele vem por essas portas. E com Ele vem uma recompensa. Tudo que nós formos construindo, irmãs, não é em vão. Há uma recompensa aqui na terra e uma recompensa que Ele vai trazer do céu para nós. E Ele está dizendo que Ele vai trazer uma recompensa para cada um segundo a sua obra. Qual é a obra que nós temos feito? Nós temos feito a obra da reconstrução ou nós estamos fazendo obra de destruição?
Porque quando nós não vigiamos a porta da nossa boca, dos nossos olhos, da nossa postura, nós estamos destruindo e nós vamos receber a recompensa da destruição, a recompensa da desonra, né? Aquilo que eu estava falando aqui, nós vamos colher os frutos e essa é uma recompensa, mas eu quero a recompensa do Senhor. E ele está dizendo que bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses vão ter direito à árvore da vida e vai poder entrar na cidade pelas portas, para passar nas portas do Senhor, porque essas portas que eu li todas, elas têm uma representação que o Senhor vai vir restaurar todo. O Senhor está restaurando essas portas e nós precisamos passar pelas portas do Senhor. Mas para passar pelas portas do Senhor, nós temos que ser dignos de entrar pelos portões celestiais. Não é de qualquer maneira, não entra de qualquer maneira. Então nós temos que lavar as nossas vestes. Lave as suas vestes hoje no sangue do Cordeiro. Coloca a porta na sua boca. Coloca a porta no seu ouvido. Coloca a porta no seu coração. Coloca, né, a porta nos seus pés. Te conduz, irmã. Te conduz. Eu tenho visto tantas pessoas que tá parecendo uma marionete. Não consegue ter domínio de si mesmo. Não consegue evitar falar algo, não consegue evitar de ouvir algo, não consegue evitar de olhar, de fazer. Onde está o domínio próprio? O Espírito Santo já está dentro de nós. Já nos foi dada toda a autoridade para a gente vencer. Então essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, né? A porta da vigilância, a porta da guarda, ela está acima das outras portas. Suba até ela. Nós estamos em guerra. E essa é a canção que eu vou deixar hoje, tá bom? Que o Senhor fale ao coração de vocês. Em nome